Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Namekusei Deve Explodir. E dessa vez aqui a gente vai falar sobre os maiores mistérios do K-pop. Tem alguns que eu posso ter deixado de lado aqui nesse vídeo em específico, mas é porque eu já contei em outros vídeos, aí eu não vou... nesse vídeo específico eu não quero repetir o assunto e tudo mais, então a gente vai comentar sobre alguns. Alguns eu vou estar repetindo, mas é porque é muito mistério mesmo. E também porque eu quero falar. Lá no fim do vídeo eu vou falar sobre o Seja Membro, que tem aquele benefício bem daorinha, que é de jogar com vocês, mas eu explico lá no final, então fica até lá. E vamos começar o vídeo depois da nossa recomendaçãozinha de hoje. Um grande mistério nos rodeia desde 2014 com a saída da Jessica Jung do Sonushide, ou Girls' Generation, como vocês preferirem chamar. E parece que quanto mais o tempo passa, mais longe a gente tá de conseguir entender exatamente o que aconteceu. Porém, existem teorias, que com certeza não falta mesmo, e é baseado em algumas delas que boa parte das pessoas tentam descobrir o que aconteceu mesmo. Mas se você tá tentando entender agora o porquê de tanto mistério, eu vou te explicar. Calma aí. A primeira confusão já começa nas datas, onde foi anunciado pela própria Jéssica no dia 30 de setembro de 2014, na sua conta oficial do Weibo, que ela havia sido simplesmente expulsa do Girls' Generation, sem nenhuma razão aparente. E ela dá a entender que nem ela mesma sabe o exato motivo pela qual ela saiu do grupo. Ela também afirma que a expulsão foi anunciada pelas integrantes e pela própria empresa sem aviso prévio. Quando esse post dela atingiu um número considerável de pessoas, muitas imaginaram que a conta dela poderia ter sido hackeada, já que isso já tinha acontecido outras vezes com outros artistas. E também porque o post estava muito esquisito, já que aparentemente estava tudo bem entre elas e fazia pouco tempo desde que elas haviam lançado um álbum. E não fazia sentido ela só ter sido expulsa, já que ela não estava envolvida em nenhum escândalo ou coisas do tipo. Mas para infelicidade de todos, no mesmo dia, a SM Entertainment confirmou a saída dela do grupo. Mas por motivos que não foram ditos pela cantora. Segundo a própria empresa, a própria Jéssica decidiu encerrar suas atividades com o grupo. E a SM também dá a entender que a razão dela ter saído era o fato da cantora dar prioridade à sua marca ao invés do próprio grupo, o que levou todo mundo a uma conclusão de que o grupo não poderia ser mantido com a formação original. Sendo assim, os fãs ficaram com duas versões diferentes das duas principais fontes. A primeira é que a Jéssica teria sido expulsa, sem nenhum motivo, e a segunda é que ela havia decidido sair para se dedicar à marca dela. No final disso, ninguém soube qual das alegações são verdadeiras, mas é claro que existem várias teorias de que houve um possível conflito entre as integrantes, houve um conflito entre a empresa e a Jéssica em relação à marca dela, entre outras coisas. Mas lembrando que são só teorias e não tem como a gente se basear 100% nelas, vamos ficar no escuro mesmo, não tem o que fazer, até porque tem duas versões diferentes das duas principais fontes, então é isso aí, mano. Sucesso pra gente. O próximo mistério tem a ver com o NCT e é aquela famosa teoria sobre Mark Hughes Summer Fight, onde supostamente o Haechan e o Mark teriam brigado feio lá em 2017. Mas até hoje não se sabe o suposto motivo dessa possível briga e nem ao menos se ela de fato existiu. Mas o comportamento dos membros na época realmente chamou a atenção e nos deu a entender que algo de errado estava de fato acontecendo ali. Tudo meio que ganhou mais atenção quando a gente vê fotos do Mark e do Haechan lá no aeroporto e nelas a gente vê expressões mais fechadas de tristeza ou de raiva, supostamente falando, mas também poderiam ser de cansaço, que é bem justificável porque tinha comeback agendado, tinha um monte de parada agendada e então é claro que eles poderiam estar só cansados. Mas eram só uns dois que estavam com cara fechada, se eu não me engano, e surgiu toda essa teoria. E é complicado porque imagina, se você briga feio com alguém que é do mesmo grupo que você tem que ficar convivendo com aquela pessoa até quando você tá com raiva dela, então você vai ficar com cara fechada. Mas a gente não sabe se é verdade isso, é só uma teoria, tá? Lembrando de novo, é só uma teoria. E essa teoria meio que foi esquecida durante um tempinho quando eles tiveram seu comeback, We Young. Claro que as pessoas não esqueceram totalmente e reviveram entrevistas onde eles diziam coisas que supostamente ajudaria a alimentar essa teoria de briga. Como por exemplo quando o Mark disse que não se irritava com facilidade, porém o Haechan sabia muito bem como fazer isso, e também quando o Haechan citou que quando ele salvou o seu número de contato no celular do Mark, ele mesmo salvou como amável Dong-hyuk.
Mas quando o Mark viu isso, alterou a palavra amável para odiável, deixando assim o seu nome de contato salvo como odiável Downhill, e o Haechan fez o mesmo no celular dele. O que seria uma das possíveis causas da suposta briga, talvez? Não sei, a gente não sabe. Porque quando o Haechan fala sobre isso, ele fala com risadas, ele fala de um modo divertido, sem nenhum problema. Mas enfim, no início do comeback dele estava tudo bem, mas um mês depois, em setembro, as pessoas começaram a notar que um trecho da coreografia de We Young foi alterado, e o mais curioso é que o trecho alterado é justamente quando o Haechan toca o ombro do Mark. Então sim, isso supostamente havia acontecido por conta de uma certa briga, que ficou tão feio ao ponto dos caras não querer nem se tocar. Isso é possível. Uma outra coisa que chamou bastante atenção para essa briga deles foi a reação dos dois durante um stage da música We Young, onde bem no início é possível notar que o Mark vai claramente irritado até o Haechan e chama a atenção dele por algo. Eles também fazem gestos de descontentamento que dão a entender que eles estavam bravos ali. Mas de novo, é só uma teoria, deixando claro isso aqui. A boa notícia é que se existia alguma briga de fato ali, ela já foi resolvida e muito provavelmente não era nada tão grave quanto imaginamos que poderia ser. O importante é que eles estão felizes, pelo que aparenta, e a gente provavelmente nunca vai saber o que aconteceu. Depois do escândalo que a Jimin, ex-integrante do AOA, teve com a Mina, também ex-integrante do grupo, pessoas que acompanharam o caso de perto e até mesmo os fãs do grupo esperaram o posicionamento das integrantes, e todos estavam com muita vontade de saber o que elas tinham para falar. A versão de cada uma, já que todas foram envolvidas na história, querendo ou não. Mas tudo que ouvimos foi a versão da Mina e os pedidos de desculpa da Jimin, e ponto final, nada mais além disso. Então a gente ficou muito no escuro, eu fiquei no escuro, muitos fãs do AOA ficaram no escuro, o que é totalmente estranho, já que a Mina acusou todas de serem espectadoras do que estava ali acontecendo, mas nenhuma delas se pronunciaram sobre, algo que com certeza elas gostariam de fazer, mas que provavelmente a FNC proibiu elas de fazerem isso. Agora, o porquê a FNC proibiu, a gente pode imaginar alguns motivos, mas de fato a gente não vai saber. Por mais que pareça uma atitude tomada para evitar que mais lenha fosse jogada na fogueira, só soa ainda pior e muito estranho que elas não falem sobre isso e simplesmente sumam porque foi o que houve. Não sumir completamente, é claro, a gente sabe, eu não sou bobo, mas é só muito estranho. Meio que deixa as coisas piores. O AOA não deu disband e nenhuma integrante fora de mim saiu do grupo, mas todas elas se calaram de modo geral e há muito tempo não se pronunciam sobre absolutamente nada. As únicas atualizações que tivemos foram da Yuna em outubro, onde ela pediu que os fãs se protegessem do frio, disse que ela estava bem e agradeceu pelos 3.000 dias desde o debut do grupo. E também teve a atualização da Chummy, que pediu que os fãs se cuidassem devido à pandemia e pediu para que eles esperassem um pouco mais, mas ela não deixou claro o porquê da espera. Pode ser para esperarem que elas voltem, para esperarem que elas falem alguma coisa, para esperar não sei o que. A gente não sabe. Tiveram algumas coisas recentes de algumas integrantes que apareceram aí na mídia. Eu acho que a que mais chama atenção é a Soyun, né? Que ela tá ali como atriz e tudo mais. A princípio é isso. Elas se calaram sobre o assunto. Forçadamente, é óbvio. E mesmo que a gente tenha teoria sobre, a gente não sabe o motivo da empresa só querer calar elas ao invés de tentar resolver a situação da melhor maneira, que não é deixando os fãs e as pessoas que acompanharam no escuro. Eu acompanhei muito o AOA, e já é um choque pra mim, já é um choque para as pessoas que também acompanhavam o AOA. Mas ficar no escuro é ainda pior. Ficar sem relatos de todas é muito ruim. É bizarro. Cada vez mais parece que a FNC é só um inferno. Quando o Jin se envolveu nos escândalos recentemente aí que a gente falou em vídeo, né, e a gente continuou com uma parte 2 também, pra quem não viu, tiveram 2 partes sobre o caso Woojin. Muitas pessoas tentaram associar a saída dele do Stray Kids, que aconteceu no dia 28 de outubro de 2019, com esse escândalo que surgiu, porque ela aconteceu de repente sem nenhuma explicação concreta, então é claro que deixa muitas interrogações. A saída dele só foi anunciada pela JYP com a explicação de que seria por razões pessoais do cantor, e que o mini álbum do grupo que estava programado para ser lançado em novembro seria adiado para
dezembro. Foi do nada, foi simplesmente do nada que ele saiu. Mas o que a gente pode observar é que assim como foi repentino para nós, foi repentino para todos, já que foi necessário adiar o mini álbum do grupo. Coisa que só acontece quando um idol sai do grupo de maneira urgente por ter se envolvido em escândalos ou coisas graves. Mas no caso dele, da época, o cantor ainda não havia se envolvido em nenhuma polêmica. E pelo menos a gente não soube de algo que ele supostamente fez. É claro que eu não vou confirmar nada aqui. Meu trabalho aqui é só falar com vocês sobre o que tá rolando. Mas mesmo assim, pode ser que ele tenha feito coisas erradas e a JYP, pra abafar esse caso muito bem, expulsou ele do grupo, pra fazer com que coisas ruins não fossem associadas ao Stray Kids, já que ele ainda era um integrante do grupo e, pra evitar problema, né, optaram por isso. Lembrando que é teoria. Tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado sobre o Seja Membro que eu falei no início. Se você quiser apoiar, o benefício de todos os membros de qualquer valor é dar uma jogatina com Samuel TK aqui. Eu criei um Discord especialmente pra isso. Todo dia 3 eu vou jogar com vocês. Vai ser bem divertido, vocês podem ler direitinho lá clicando no Seja Membro. E é isso, muito obrigado a todos os membros, muito obrigado pela sua inscrição aqui no canal e muito obrigado pelo like. Não só agradeço os membros, como também todo mundo que assiste, porque vocês me apoiam muito. Me sigam nas redes sociais também, se vocês quiserem apoiar fora aqui dessa rede do YouTube. Também tem as redes sociais da minha namorada, Instagram e Twitter. Tá aqui na descrição o meu e tá aqui aparecendo na tela o meu e o dela. Eu sou Samuel TK e que papo é good.